Muito bem, gente, mais uma aulinha de matemática agora com o professor Fábio sobre multiplicação e divisão de frações. Quando nós falamos, gente, em multiplicar ou dividir, a galera já fica apreensiva, já fica aí com medo de errar. E quando nós falamos em frações, então, aí, pelo amor de Deus, né? Parece um filme de terror. Mas eu vou mostrar para vocês que multiplicar ou dividir frações não é nada do outro mundo, pelo contrário, é simples de resolver. A multiplicação, na verdade, é a operação com fração mais simples que tem. Por quê, Fábio? Veja bem, ó. Quando nós vamos multiplicar duas frações, o que nós temos que fazer? Simplesmente multiplicar os numeradores entre si e fazer a mesma coisa com os denominadores. Então, aqui no primeiro exemplo, 2 terços vezes 5 quartos, nós vamos multiplicar o 2 pelo 5 e nós teremos 10 como resultado. E vou multiplicar o 3 pelo 4, obtendo aqui 12 como resultado. Então, nós teremos a fração 10/12 como resposta para essa multiplicação. Porém, gente, é convencional em matemática nós apresentarmos as respostas sempre na forma irredutível, ou seja, nós temos que simplificar o máximo possível, né? Então, nós vamos multiplicar aqui, ou melhor, nós vamos dividir, né? Por 2, tanto o numerador como o denominador, para fazer a simplificação da fração. Então, nós temos 10 por 2, fica 5. E 12 por 2 fica 6. Ou seja, a resposta aí seria 5/6. É uma fração equivalente a 10/12, porém, ela está na forma irredutível, certo? No segundo exemplo, nós podemos agir da mesma forma. Só que eu quero mostrar algo a mais para você. Ao invés de você fazer a simplificação lá no final, nós podemos ir fazendo essa simplificação no decorrer das operações. E mais, se algum numerador for igual a algum denominador, nós aprendemos lá no 6º ano que nós podemos usar a lei do cancelamento, ou seja, cancelar os numeradores e os denominadores que são iguais. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 2 terços vezes 5 meios vezes 3 quartos. Perceba que eu tenho o numerador 2, eu vou cancelar com este denominador 2. E aqui o 3 eu vou cancelar com o 3 também. O que sobrou? Nos numeradores, sobrou apenas o número 5. E no denominador, apenas o número 4. Então, nós temos aqui como resposta a fração 5 quartos. Perceba que se eu tivesse feito a multiplicação, eu teria 2 vezes 5, 10, e 10 vezes 3, 30. Embaixo, 3 vezes 2, 6, e 6 vezes 4, 24. Nós teríamos 30/24, mas que quando eu simplificasse, eu acabaria chegando também em 5 quartos, né? Que é a fração resultante, mas na sua forma irredutível. Beleza? Usamos aqui então a lei do cancelamento para ir simplificando no decorrer da conta. Tá? Vamos fazer agora um outro exemplo em que nós não vamos usar a lei do cancelamento, mas nós vamos fazer a simplificação também. Perceba, 7/12 vezes 10/14 vezes 3, 25. Eu vou olhar para os numeradores e para os denominadores e vou encontrar valores que eu posso simplificar pelo mesmo número. Começando aqui, ó, o 7 e o 14. Eu posso simplificar por 7. Eu vou fazer da seguinte forma. 7 por 7 fica 1. 14 por 7 fica 2. Beleza? Já simplificamos um pouco. Perceba que eu tenho também 10 para simplificar com 12. Eu posso simplificar por 2, né? 10 por 2 fica 5 e 12 por 2 fica 6. Eu ainda tenho mais para simplificar. Perceba que esse 3 e esse 6 podem ser simplificados por 3, né? Então, 3 por 3 fica 1 e 6 por 3 fica 2. Perceba que eu simplifico, gente, sempre um numerador com um denominador, tá? E eu ainda tenho o 5 e o 25 para serem simplificados. E eu vou simplificar por 5, tá? Então, nós teremos 5 por 5 fica 1 e 25 por 5 fica 5, correto? Não temos mais com o que simplificar, então agora eu vou fazer a multiplicação entre os numeradores e entre os
denominadores. Teremos 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 1, correto? E aqui embaixo nós temos 2 vezes 2 vezes 5, que vai dar 20. Ou seja, a resposta dessa multiplicação é 1/20. E perceba que já está na forma irredutível. Se eu fosse fazer a multiplicação aqui, gente, nós teríamos 7 vezes 10 vezes 3, né? Que seria 210. E embaixo nós teríamos 12 vezes 14 vezes 25. Seria um número grande. Para você simplificar lá no final, poderia te trazer problemas. Então, eu já fui simplificando no decorrer, né, da multiplicação para que a resposta final já chegasse aí na sua forma irredutível. Então, percebam como é simples multiplicar frações usando a simplificação ou a lei do cancelamento no meio das operações, correto? Lembrando que a multiplicação nós fazemos sempre multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador, independente de quantas frações nós tivermos. Belezinha, gente? Partindo agora para a divisão de frações, eu vou fazer a mesma divisão de 3 formas diferentes. E quando você for fazer os seus exercícios, aí você escolhe qual é aquela mais conveniente ou aquela mais fácil para você, né? Vamos lá. 2/3 dividido por 1/5. Na verdade, gente, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, para fazer a divisão entre duas frações, eu posso copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou multiplicar por 5 sobre 1. Então, eu vou ter 2 vezes 5 é 10, correto? E eu tenho aqui 3 vezes 1, que é o próprio 3. Ou seja, 10/3 seria a resposta para essa divisão. Belezinha? Eu fiz aqui a primeira forma de resolução, né? Copiando a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda fração. Correto? Eu vou fazer agora de uma outra forma. Algumas pessoas preferem fazer assim, ó. Eu vou multiplicar aqui e levar esse valor lá para cima. Então, teremos 2 vezes 5, 10. E aí, nós vamos multiplicar aqui, só que trazer essa resposta aqui para baixo. Então, 3 vezes 1 é 3. Então, novamente, nós temos aí 10/3 como resposta, certo? Aqui eu fiz a divisão de frações usando aí a regrinha do zigue-zague. Belezinha? Perceba que, mesmo fazendo uma divisão de frações, o que eu estou usando como princípio? A multiplicação, né? Aqui eu estou multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda, e aqui eu estou multiplicando os valores cruzando a multiplicação. Ó, o 2 pelo 5, só que eu levo o resultado lá para cima. E o 3 com 1, só que eu levo o resultado lá para baixo. E perceba que nós obtemos aí o mesmo resultado, tá? Agora, de uma outra forma, quando nós temos a divisão escrita na forma de fração. Olha lá, 2/3 sobre 1/5. Eu posso ler também 2/3 dividido por 1/5. A regrinha que eu vou utilizar aqui é o que nós chamamos de barrigão ou barriguinha. Por que isso, professor? Porque nós vamos multiplicar o 2 com o 5. Perceba que forma um barrigão aqui, né? É uma multiplicação. 2 vezes 5 vai ser 10. Muito bem. E aí eu vou multiplicar aqui, ó, o 3 com 1, formando uma barriguinha aqui, ó. E 3 vezes 1 é 3. Novamente, nós chegamos em 10/3 como resultado. Perceba que nós falamos barrigão, barriguinha, para manter essa ordem na colocação dos elementos da fração. Barrigão vem primeiro, barriguinha depois. Então, 10 primeiro e depois o 3, 10/3 como resultado. Tudo bem, gente? Eu gostaria que vocês colocassem aí já os seus comentários, né? Se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, e também deixando já o like para o professor. E, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e assine aí, ou melhor, acione o sininho para que você possa receber as notificações e saber quando tem um vídeo novo no canal Explica Mestre, beleza? Gente, um grande abraço, até a próxima, fique com Deus!